Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Professora Ariana na área. Seguinte, a nossa aula de hoje é uma aula super interessante. Ela vai falar sobre conjugação verbal, beleza? Olha só, quando eu tô falando de conjugação verbal, eu preciso observar que na minha língua portuguesa eu tenho 3 conjugações verbais. Professora, que é isso? Como assim? Não tô entendendo. Seguinte, na língua portuguesa nós temos 3 formas nominais, ok? São formas em que o meu verbo ele não possui conjugação, ele não possui, por exemplo, singular ou plural, ok? Então, por exemplo, quando eu vou procurar um verbo no dicionário, né? Eu tô ali procurando uma palavra no dicionário e aquela minha palavra é um verbo. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o meu verbo no infinitivo, certo? Os verbos no infinitivo são aqueles verbos que possuem essas conjugações verbais e que mostram a terminação do verbo para mim. Verbos terminados em ar, verbos terminados em er ou or e verbos terminados em ir. Professora, tem a terminação ur? Não tem. Então, eu vou explicar direitinho para vocês agora o que é isso, beleza? Olha só. Então, a conjugação, ela serve muito para observar o meu verbo no infinitivo, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho a primeira conjugação, que são aqueles verbos terminados em ar, tá? Ah, mais uma coisa. Olha só. Por que é tão importante eu observar essas terminações do verbo? Porque eu vou deixar para vocês depois uma aula a respeito de conjugação verbal, que é como conjugar esses verbos, né, dando algumas dicas. Por exemplo, o meu verbo, quando ele está, vamos supor, no modo indicativo, quando ele é do modo indicativo, eu posso simplesmente observar a terminação do meu verbo e seguir uma tabelinha se ele for um verbo regular. Isso é o mais comum, certo? E é super tranquilo seguir essas dicas e essas regras, tá? Bom, então eu tenho aí verbos da primeira conjugação, verbos terminados em ar: cantar, dançar, amar, ficar. São verbos da primeira conjugação, ok? Então todos eles aqui, eles possuem essa terminaçãozinha em ar, certo? Verbos terminados em er ou or são verbos da segunda conjugação. Como, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Comer, beber, viver, sofrer. São verbos da segunda conjugação justamente porque eles são terminados em er, tá? Verbos terminados em or, isso eu tô falando de verbo, ok? Então, você vai observar bem se aquela palavrinha é um verbo ou não. Também são verbos da segunda conjugação. Por quê? Porque o nosso verbo por, tá? E aqui eu coloquei um asterisco para diferenciar o verbo da preposição, porque nós temos a preposição também. O nosso verbo por e todos os seus derivados, por, compor, supor, repor, eles são verbos da segunda conjugação. Por quê? Porque eles são verbos que vieram derivados do latim, né, do por, e antigamente esse verbo ele era poer, mas como a nossa língua ela passa aí por grandes mudanças, grandes alterações com o tempo, tá? Ela perdeu essa vogal aqui e aí ficou apenas por, ok? Super tranquilo. Até aqui tudo tranquilo, né, galera? Seguinte, agora eu vou apagar aqui, porque eu vou fazer, então, os verbos da terceira conjugação, ok? Vou colocar aqui, terceira conjugação. Verbos da terceira conjugação super fácil também, são os verbos terminados em ir. O próprio verbo ir
sorrir, curtir, ferir, por exemplo, são verbos da segunda conjugação, são verbos terminados em "ir", tá vendo aqui? E eles possuem, então, né, a terceira conjugação, beleza? Então, nós vimos hoje as conjugações verbais, por que eu encontro, né, essas conjugações verbais. Então, às vezes eu quero conjugar um verbo e basta apenas seguir uma tabelinha se esse meu verbo for regular, ou se ele não é regular, eu já vou passar para vocês o que vocês devem fazer, tá? Um grande beijo e tudo de bom, galera!